Olá pessoal, hoje vou falar sobre terapia-alvo, essa outra modalidade terapêutica do câncer que vem ganhando bastante força, né, e espaço no tratamento do câncer nos últimos anos. Bom, mas para falar antes de como funciona esse tratamento, a gente tem que falar, assim como eu falei no tratamento do câncer com quimioterapia, de como funcionam nossas células de maneira normal, né, e aonde, para entender melhor daí onde que esse tratamento chamado terapia-alvo atua. As nossas células, elas têm um estímulo, ganham um estímulo para se multiplicar, na maioria das vezes, de maneira externa, né? Provocado por hormônios ou outras substâncias que a gente chama de citocinas. Essas substâncias, elas se ligam em determinados receptores que ficam fora da célula, na membrana da célula, e uma vez esses receptores ligados a esses fatores, essas substâncias, eles enviam mensagem para dentro da célula, se utilizando de outras proteínas, uma proteína ativando outra proteína, até que essa mensagem chega lá no núcleo da célula, ordenando, né, algum segmento específico do DNA, para que essa célula produza determinadas proteínas para fazer com que essa célula se multiplique. Isso ocorre a todo momento no nosso corpo, em algumas células de maneira mais pronunciada e outras células menos pronunciadas. O fato é que às vezes, alguma dessas proteínas ela adquire a capacidade, através de uma mutação, de ficar enviando essas mensagens para que a célula se multiplique de maneira constante e muito mais frequente do que normalmente seria, né? Em alguns tumores a gente consegue identificar essas proteínas e existem medicamentos que vão lá e inibem essa proteína. Isso é o que a gente chama de terapia-alvo. O tratamento vai lá de uma maneira como se fosse um alvo mesmo, né? E inibe aquela proteína que está alterada naquela célula. O que faz com que não ocorra uma ligação nas proteínas normais, né? E aqui fica a mensagem de que geralmente os tratamentos se utilizam de alvos terapêuticos, os efeitos colaterais são menos agressivos, né? Existem efeitos colaterais, mas não são tão agressivos quanto a quimioterapia, que acaba matando também células normais do nosso corpo, né? Então é mais ou menos assim, uma maneira bem simplória como é que é a terapia-alvo, né? A terapia-alvo, embora pareça, né, falando assim, parece um tema de ficção científica, ela já está bem consolidada no nosso meio, a gente já utiliza isso de maneira bem frequente, né? Inclusive alguns tratamentos já até na rede pública de saúde, a gente consegue identificar essas proteínas mutantes, né, no câncer de pulmão, no câncer de mama, no melanoma, alguns cânceres de intestino grosso, pâncreas, próstata, né? Então uma série de tumores que a gente consegue identificar essas proteínas e dar um tratamento mais direcionado com menos toxicidade, certo? No próximo vídeo eu vou falar então sobre a imunoterapia. Se você ficou com dúvida em relação a esse tratamento, só fazer esse questionamento aí nos comentários que eu respondo na sequência, ok? Até o próximo vídeo. Até lá!